Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a etapa 3, certo? O objetivo dessa etapa é construir o mapa de Patterson e localizar picos, certo? Mesma coisa que fizemos na etapa 2. Vamos usar agora o programa G-Fourier, tá certo? Ao invés do Shell X. Bom, esse programa que coloquei na nossa página Drawbox, ele está aqui, né? Está nesse diretório de Fourier, né? Essa é a versão 4.6. Esse é um programa para o Windows, né? Ele está instalado aqui, então eu posso executá-lo do Windows Explorer, né? Junto com eles está aqui estão os nossos dados, né? Os mesmos que usamos lá na plataforma Shell X. É o HKL, né? O fator de estrutura ao quadrado e o sigma, né? A incerteza. E para executar o programa Fourier, para fazer o que a gente quer, que é construir um mapa de Patterson, a gente tem que editar um arquivo de input de dados, né? Nesse caso, um arquivo .imp, né? É similar, portanto, à função do arquivo ins, né? Que vimos na etapa anterior com o shell. Se clicamos aqui, ele pode ser todo editado, né? Com o Notepad, né? Então ele tem aqui um conjunto de instruções, né? Então, ela começa também com title, né? Nós temos então a operação e temos o conteúdo da operação, quer dizer, dá um título aqui, né? Cell também, né? A colocação da célula. Aqui a malha, grid, né? Que vamos usar para construir o mapa. Tá vendo? 60, 60, 60. Né? Então nós dividimos o eixo em 60 pontos, os eixos em 60 pontos, e aí nós geramos uma malha de 216 mil pontos, né? Para cada ponto desses no espaço, nós vamos calcular a função de Patterson, né? Então aqui está a especificação do espaço, o tipo de síntese que a gente quer que ele faça, né? A síntese de Patterson com os dados observados. FOSQ significa isso, né? PATT, a síntese de Patterson, a partir de que dados? Dos dados observados, né? A gente pode fazer uma síntese de Patterson a partir de outros tipos de dados que foram calculados, né, e não medidos, né? Tem várias possibilidades aqui. Aqui está a indicação do arquivo de dados, né? É o full secuoh.hkl, né? Que é onde está, portanto, os nossos dados. A forma com que os dados estão dispostos, né? HKL, o fator de estrutura observado ao quadrado e o sigma do fator de estrutura observado, né? Então, aqui nós estamos colocando esse número 145, que é exatamente o F000, que é exatamente o número, o número atômico, perdão, o número atômico, o número de elétrons, né, perdão, o número de elétrons que nós temos na molécula, né? A molécula. Então nós vamos somar todos os elétrons que compõem a molécula, a célula, a fórmula unitária, né? Somar o número atômico do selênio, do cobre, do oxigênio, etc, etc. Então vai dar 145, né, elétrons. Esse fator 0,0002 é um coeficiente que nós podemos usar para multiplicar, é um coeficiente multiplicativo para a função de Patterson. Porque, dependendo dos dados de entrada, os números podem ficar muito grandes, difíceis de serem manipulados, e aí você pode usar essa constante para fazer com que eles diminuam. Aqui embaixo tem scan, quer dizer, busca 17 picos, né? Instrução scan de quantos picos você quer que eu liste para você. Então, estou pedindo que ele liste 17, que foi o que a gente pegou antes, não é isso? Bom, então o arquivo, aí deixa eu só comentar, o arquivo a gente nunca edita ele do zero. A mesma coisa com o arquivo ins, né, que nós usamos na etapa anterior para o shell.
A gente nunca edita ele do zero. A gente pega um velho, um que já foi usado, e atualiza para o problema que a gente está trabalhando na hora. Né? Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei um arquivo INPE, né, que já estava editado, e simplesmente troquei para o problema atual. Aqui em Doc você tem todo o manual dele, ele está em HTML. Você pode abrir aqui, né, e aí com o seu browser, né, e aí você leu todas aquelas instruções, o que elas fazem, como é que você tem que preencher, né? Então é um manual do G Fourier, né? Agora, para executar, portanto, a instrução em que nós queremos que ele construa o mapa de Patterson e localize 17 picos, eu clico aqui. Esse programa, ele é um programa for Windows, né? Então ele trabalha com uma janela, né? Cliquei aqui, está aí o G Fourier, está aí pronto, esse é o programa. A Graphical Tool for Fourier Maps, para mapas de Fourier, tá certo? Versão 4.6. Nós vamos vir aqui, File, Open, né? E aí nós vamos pegar, ele já localiza o Fourier Input File, né? O INP. Aqui, tá aqui, a gente só tem um lá, né? Então vamos pegar ele. Abrir, ele abriu. Agora nós vamos para a parte de cálculo, né? Vamos chamar o programa Fourier, né? O programa que faz os cálculos efetivos, né? Tá aqui. O programa está rodando, Fourier Programs Running, tá certo? Lá vai ele. Pronto, calculou. Ele é gráfico. Nós estamos aí agora vendo o mapa, tá vendo? De Fourier. Ele representa, são seções, são cortes, né? São cortes. Isso aqui é o eixo B, né? Tá aqui Y sobre B, tá aqui o eixo B. O eixo A está desenhado em escala, em proporção, né? Se eu quiser, posso ver, são linhas isostáticas, né? São linhas isostáticas, linhas de mesma intensidade. Ele usa aqui também auxílio de cores, né? Para mostrar como é que as intensidades vão sendo aumentadas, né? Quer dizer, quanto mais vermelho, mais intenso é a coisa, né? E aqui as linhas de mesma intensidade. Eu posso também alterar isto para uma forma tridimensional, assim, por exemplo, né? Então aqui eu estou vendo a mesma seção em um modo tridimensional, tá certo? No modo tridimensional. Então, voltando ao que estava aqui, né, eu posso ir agora pulando fatia por fatia. Olha só. Então, estou fatiando no sentido Z, no sentido do eixo C. Olha aqui, daí eu vou vendo como é que está a estrutura, né, dos picos. Né? Estão vendo? Olha, está aparecendo um pico forte aqui agora, olha só. Está vendo? Né? Esse aqui, se não me falha a memória, esse botão, não, desculpa. Aqui, vamos pulando. Ah, não, acho que é aqui, né? Move, isso, tá vendo? Eu posso acelerar, olha, passar, né? Volta, desce, ele vai fatiando, sobe, né? Então nós podemos, é muito interessante, porque agora com interação gráfica a gente pode ver a disposição do mapa mesmo efetivo, né? de Patterson, tá certo? Muito bem, então vamos sair daqui porque nós estamos fazendo tudo manual, né? Aqui, sai. Olha quantos arquivos ele gerou, tá vendo? E aqui, PKS, né? É o arquivo com os picos, né? Onde estão os picos? Está aqui, ó. Ele localizou 17 picos, né? Pico da origem, que está sempre presente, a gente viu ele lá, né? Aquele pico na origem, aquele primeiro, né? Tá certo? Está aqui um pico de alta intensidade. E aí ele foi localizando outros. Eu queria que vocês pudessem comparar essa lista, portanto, com a lista do que vocês obtiveram usando a plataforma Shell XS, tá certo? Então, isso aqui vocês vão copiar, né, e vão colocar no trabalho, tá certo? Bom, então o que no final das contas nós fizemos na etapa 2 e na etapa 3? Vou sair daqui, tá? O que nós fizemos? Nós
construímos o mapa e localizamos os picos. É isso, tá certo? Agora, o que são esses picos? Eu esqueci de comentar, seria muito interessante que vocês revissem a aula 15, né? Onde eu falo sobre o método de Patterson, a função de Patterson, né? Deem uma lida na aula 15, revejam um pouco a aula 15, seria muito, muito útil para esse negócio que estamos fazendo, tá certo? Tem um agora aqui, o seguinte, dando continuidade, vamos aproveitar aqui o tempo e vamos seguir aqui um pouco. Onde é que está? É aqui. Vamos pegar esse PPT que eu tinha preparado aqui. Era para nossa aula presencial, né? Determinação, interpretação manual, que é o que estamos fazendo. Aqui estamos usando o G-Fourier, né? Aqui nós estamos falando sobre o arquivo INPE, né, do G-Fourier, tá certo? Aqui é aquilo que nós tínhamos comentado, que é nós pegarmos a folha respectiva das tabelas internacionais volume A sobre o grupo espacial número 2, né, que é o P1 /, o número 1 é o P1, né? P1 e P1 são os dois grupos espaciais do sistema triclínico, tá certo? Então, vamos aumentar aqui um pouco. Se vocês olharem, né, aqui estão as posições gerais, né, aqui vocês podem ver as representações gráficas, né, a marcação desses pontos, as bolinhas representam centros de inversão, né? Então, olha, essa é uma representação em que nós temos um centro de inversão na origem, então o centro de inversão colocado na origem. Mas a gente mostra facilmente por argumentações geométricas que se a gente tem um centro de inversão na origem, a gente vai ter um centro de inversão no meio do eixo A, B, no meio do eixo A, no meio do eixo C, que a gente tem as outras projeções, né, segundo A, segundo B, segundo C, né? E aí você vê quantos centros de inversão você tem pelo fato de botar um centro de inversão na origem, né? Tá certo? Então ele mostra aqui que se eu boto um átomo, né, acima do plano, eu tenho automaticamente que colocar um átomo inverso, né? Aqui, ó, em relação à origem, ele vai aparecer do outro lado e abaixo, né? O menos aqui está significando justamente isso, né? Então aqui, na parte de coordenadas, eu tenho a posição geral, né? Então o que ele mostra que são duas, né? São duas posições gerais, né? Se eu boto um átomo em x, y, z, eu tenho que botar um outro em menos x, menos y, menos z. E aqui estão todas as posições especiais, que todas elas são centros de inversão. O centro de simetria está marcado aqui, ó, 1 barra, 1 barra, 1 barra, 1 barra, 1 barra, todos eles são centros de inversão. Então, em todas essas coordenadas temos centros de inversão, certo? Deem uma lida, deem uma olhada, tentem fixar essas ideias, né? Bom, aqui eu vou pedir para vocês, portanto, que vocês façam exatamente esse exercício. É um exercício muito interessante. Nós precisamos encontrar os átomos pesados, não é? Selênio e cobre. Pelo mapa de Patterson, a gente tem que pensar dessa forma. Primeiro encontramos as coisas mais robustas, mais pesadas, né? Então, seguramente, se temos chance de localizar alguma coisa, será inicialmente selênio e cobre. Então, é isso que nós temos que focar. Daquela tabela de pontos que nós temos lá, que acabamos de determinar, daí nós temos que localizar o selênio e o cobre. Mas o que é o mapa de Patterson? Para isso é que vem essa simulação. Aí eu pensei que vocês poderiam fazer isso, fazer esses desenhos e fazer, portanto, podem fazer os desenhos manualmente, se vocês quiserem, podem usar uma plataforma de desenho, se vocês quiserem, como o Paint do Windows, né? O que é a coisa? A coisa é vocês fazerem o seguinte: você coloca
é um exercício de simulação. Vamos supor que isso aqui é a minha cela, eu tenho um selênio e tenho um cobre, tá certo? Bom, se eu tenho um selênio e um cobre, na verdade, eu tenho que colocar, eu tenho os recíprocos deles, né? Então eu vou ter um selênio associado a este e um outro cobre associado a este. Eles estão representados aonde? Bom, eles estariam aqui do outro lado, na verdade, da origem, né? No canto de cá. Se eles estão no canto de cá, automaticamente eles vão aparecer nesta posição se eu desloco a origem deste ponto para este ponto de cá, não é verdade? Então eles vão aparecer aqui. Com isto, eu tenho completo a distribuição numa célula, tá certo? Numa única célula. Aqui estamos fazendo uma coisa bidimensional, né? Para obviamente ficar possível de representar. Muito bem. Então isso seria aqui uma típica distribuição, né, de selênio e cobre, não é verdade? Tem um selênio aqui, vai aparecer um outro selênio lá, estamos chamando de linha, né? Se tem um cobre aqui, vai aparecer um cobre aqui, tá certo? Vocês podem ver, olha, que eles estão ligados, né? O desenho mesmo mostra para um centro de inversão aqui, ó, neste ponto, né? Neste ponto central aqui. Né? Como nós vemos, tem um centro de inversão no meio do plano. Olha só como ele rebate o cobre com cobre linho, o selênio linho com selênio aqui. Está vendo? Isso é um centro de inversão. Né? Muito bem. Se é isto que está acontecendo, o que nós temos no mapa de Patterson? No mapa de Patterson nós temos a representação, quer dizer, temos os vetores, não os vetores posição. Nós não temos os vetores posição como esse R do cobre e esse R do selênio que estão aqui. Isto aqui é a nossa célula, né? O que nós temos? Nós temos os vetores interatômicos. É eles que aparecem lá. É eles que aparecem lá. Tá certo? Então, você veja bem. Eu tenho 4 átomos. Tá certo? 4 átomos. Eu pergunto a vocês, quantos picos nós vamos ter no mapa de Patterson? Né? O cálculo seria feito dessa forma, vocês estão lembrados, né? Se eu tenho vetores ligando um átomo com o outro, né? Eu vou ter no total 16, né? 4 átomos elevado ao quadrado, não é verdade? 16, né? Retiro os 4 átomos que estão na origem, quer dizer, os 4 vetores que correspondem à origem, que corresponde o átomo com ele mesmo, né? Selênio com selênio, esse cobre com esse cobre, esse selênio, são 4, né? Então eles vão todos bater na origem, né? Está aqui a origem. Aqui então eu vou estar representando o mapa de Patterson bidimensional. É ele aqui. Eu estou desenhando o mapa de Patterson dessa distribuição aqui, olha. Olha como é que ele vai ficar. Tem que ter 12 picos. Olha lá, 12 picos. 12, não é verdade? 12 os que estão fora da origem, né? Mas acontece que por causa dessa simetria, olha bem, esse vetor de cá que liga cobre com selênio, selênio com cobre, né? Eu tenho os dois independentemente, né? Se eu tenho cobre com selênio, eu tenho selênio com cobre. Por isso que o mapa de Patterson é sempre centro-simétrico, né? Se você tem um vetor X, você vai ter o menos X, né? Muito bem, veja bem, se eu pegar esse cobre com esse selênio, esse vetor que sai do cobre vai aqui para o selênio, tá certo? Ele é o mesmo que eu tenho desse selênio para esse cobre. Eles não são iguais? Olha só, são iguais. Então acontece o seguinte, quando eu for representar, quer dizer, quando eu for transladar esse vetor em particular, eu tenho 2. Eu vou ter 2 lá, não é certo? Eu vou ter 2. Né? Olha bem, então, alguns desses picos, né, vão estar duplicados. É a multiplicidade do pico de Patterson, por conta da simetria, entenderam? Então, se eu contar depois de fazer todas as composições possíveis, eu verifico que não dá 12, dá 8. Alguns picos vão ficar dobrados, entende? São 2 picos superpostos. Aqui eu botei em vermelho, tá legal? Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam
a relação dos picos que devem aparecer. Olha bem, e tabulem essa coisa, tabulem. Vamos fazer uma pequena tabelinha, né? Olha bem, se eu pego selênio com selênio, né? Um pico selênio com selênio, né? Qual é a intensidade que esse pico tem? Né? Qual é a intensidade que ele tem? Nós vimos que a intensidade é proporcional ao produto dos números atômicos no mapa de Patterson. Então, ele seria proporcional ao produto de Z1 do átomo 1 por Z2 átomos 2. Como é selênio vezes selênio. Selênio tem número atômico 34. Então vai ficar 34 vezes 34, 1156. Tá certo? Olha lá, tá perfeito? Tá perfeito? Cobre com selênio vai ser 34 vezes 29, não é verdade? 34 vezes 29. Então tem uma intensidade menor do que selênio com selênio, mas tem uma coisa interessante. Cobre com selênio tem multiplicidade 2. Então a intensidade vai ficar dobrada. Olha só que coisa curiosa. O pico mais intenso não é do selênio, é do selênio com cobre, olha bem. 1972, é o dobro, tá certo? Então, eu vou pedir para que vocês façam essa previsão. Ou seja, em suma, repitam isso que eu fiz aqui, tá certo? Tá bom assim? Então, esta é a base. Vamos interpretar fazendo primeiro uma simulação do que esperaríamos ver. Olha bem, tá certo? O que nós esperaríamos ver? Né? Isso ajuda muito, tá bom? Gente, então termino aqui para que essa etapa não fique muito comprida. Compreenderam? Terminamos aqui a etapa 3. Né? Vocês então vão para trás de executar. Essa tabelinha, os desenhos, vocês vão colocar numa folha e anexar o relatório, tá certo? Pessoal, um abraço. Vamos na sequência para a etapa 4, tá certo? Um abraço a todos.